Qual a sua opinião com a opinião das pessoas que acham que Jesus era um homem religioso, que era um homem chato? Legal. Muito legal. Falei pra você, parceiro. É. Então, tocando nesse ponto, né, de Jesus religioso. Então a gente tem um outro problema. Vamos colocar Jesus aqui, ó, para falar da religião. Porque todo mundo atribui Jesus à religião. E é quase que impossível você descolar isso, né? Tipo, Jesus, Sim. religião e tal. As pessoas têm essa visão de que Jesus, ele é o chefe da religião. Ele é o camarada que apareceu, ele era legal e criou uma religião, só que ele era bastante austero e talvez chato, né? E por que isso? Porque hoje a palavra religião, ela se perdeu no seu sentido original. Então, assim, se a gente for estudar a etimologia dessa palavra, religião, ela tem um outro significado, né, daquele que a gente utiliza hoje. Então, hoje as pessoas utilizam a palavra religião para ilustrar, vamos dizer assim, um conjunto de costumes ou dogmas que elas praticam. Entende? Sim. Quando alguém fala assim, eu tenho uma religião, independente de qual seja, né? O que é a religião hoje? O que a palavra em si, religião? Ela vai dizer, a religião, na verdade, né, assim, as pessoas dizem que a religião é a prática de alguma forma de se relacionar com Deus ou com entidades e tal. De crer em algo. De crer em algo. Então, só que isso na verdade são conceitos, são filosofias, né? São correntes de pensamentos. E por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra religião em si, né? Ela vem lá do latim que significa religare. Né? Então, e o religare é para religar o homem a Cristo. Então, quer dizer, o homem que se perdeu lá no Éden, mas assim, ele se perdeu de Deus, o homem se perdeu de Deus. E não foi Deus que abandonou o homem, né? O homem se perdeu de Deus. E quem sempre se perdeu foi o homem. E aí em Cristo, e Deus, através de Jesus, esse Jesus que existiu, que é histórico, né? Através dele, Deus nos religa a ele. Então, quer dizer, na verdade, o que eu estou querendo dizer é que o Jesus religioso, ele não existe dentro da religião. Não pelo menos como a gente conhece a religião. Religião, na verdade, como prática de dogmas e costumes. Então, respondendo a pergunta, Jesus é esse chato da religião? De maneira nenhuma, nunca foi. Né? Por quê? Porque ele não é da religião. Tanto que a própria religião judaica, né, um conjunto de regras, um conjunto de costumes, o próprio povo judeu questionou Jesus em vários momentos por conta das regras. Né? E que Jesus não quebrava as regras, vivia, cumpria e explicava como é que elas funcionavam no coração. Né? Então, quer dizer, não há chatice ou não há um Jesus turrão, austero, um Jesus, né, chato, vamos dizer assim, né, dentro de um conhecimento mais amplo de quem é Deus e, obviamente, da sua palavra. Então, a questão é, a religião, Jesus é o chato da religião? Não, porque Jesus não viveu a religião. Religião é uma coisa que perdeu-se no tempo, no sentido da palavra em si, a gente criou regras, dogmas, né, estilo de segui-lo, e isso a gente chama de religião, mas a religião, na verdade, Jesus é nesse sentido, o fundador da religião, quando? Quando ele religa o homem a Deus. Né? Então, assim, o único caminho que nós temos de estar religado a Deus é por Cristo. Então, ao mesmo tempo que ele é a religião, não no sentido da palavra que a conhecemos hoje, né? Mas no sentido de religar o homem a Deus.